Capítulo 6 dos serviços de transporte aéreo não regular. Artigo 217. Para a prestação de serviços aéreos não regulares de transporte de passageiros, carga ou mala postal, é necessária autorização de funcionamento do Poder Executivo, a qual será intransferível, podendo estender-se por período de 5 anos, renovável por igual prazo. Artigo 218. Além da nacionalidade brasileira, a pessoa interessada em obter a autorização de funcionamento deverá indicar os aeródromos e instalações auxiliares que pretende utilizar, comprovando: inciso 1, sua capacidade econômica e financeira. Inciso 2, a viabilidade econômica do serviço que pretende explorar. Inciso 3, que dispõe de aeronaves adequadas, pessoal técnico habilitado e estruturas técnicas de manutenção, próprias ou contratadas. Inciso 4, que fez os seguros obrigatórios. Artigo 219. Além da autorização de funcionamento de que tratam os artigos 217 e 218, os serviços de transporte aéreo não regular entre pontos situados no país ou entre ponto no território nacional e outro no país estrangeiro sujeitam-se à permissão correspondente. Artigo 220. Os serviços de táxi aéreo constituem modalidade de transporte público aéreo não regular de passageiro ou carga, mediante remuneração convencionada entre o usuário e o transportador, sob a fiscalização do Ministério da Aeronáutica e visando a propiciar atendimento imediato, independente de horário, percurso ou escala. Artigo 221. As pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a exercer atividade de fomento da aviação civil ou desportiva, assim como de adestramento de tripulantes, não poderão realizar serviço público de transporte aéreo, com ou sem remuneração. Artigo 267, parágrafo 2º, 178, parágrafo 2º e 179. Título 7 do Contrato de Transporte Aéreo, Capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 222. Pelo contrato de transporte aéreo, obriga-se o empresário a transportar passageiro, bagagem, carga, encomenda ou mala postal, por meio de aeronave, mediante pagamento. Parágrafo único. O empresário, como transportador, pode ser pessoa física ou jurídica, proprietário ou explorador da aeronave. Artigo 223. Considera-se que existe um só contrato de transporte quando ajustado num único ato jurídico por meio de um ou mais bilhetes de passagem, ainda que executado sucessivamente por mais de um transportador. Artigo 224. Em caso de transporte combinado, aplica-se às aeronaves o disposto neste Código. Artigo 225. Considera-se transportador, de fato, o que realiza todo o transporte ou parte dele, presumidamente autorizado pelo transportador contratual, ou sem se confundir com ele ou com o transportador sucessivo. Artigo 226. A falta, irregularidade ou perda do bilhete de passagem, nota de bagagem ou conhecimento de carga não prejudica a existência e eficácia do respectivo contrato. Capítulo 2 do Contrato de Transporte de Passageiro. Seção 1 do bilhete de passagem. Artigo 227. No transporte de pessoas, o transportador é obrigado a entregar o respectivo bilhete individual ou coletivo de passagem, que deverá indicar o lugar e a data da emissão, os pontos de partida e destino, assim como o nome dos transportadores.
Artigo 228. O bilhete de passagem terá a validade de 1 ano, a partir da data de sua emissão. Artigo 229. O passageiro tem direito ao reembolso do valor já pago do bilhete, se o transportador vier a cancelar a viagem. Artigo 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 horas, o transportador providenciará o embarque do passageiro em voo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver, ou restituirá de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem. Artigo 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil. Artigo 232. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas legais constantes do bilhete ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de ato que cause incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifique a aeronave, impeça ou dificulte a execução normal do serviço. Artigo 233. A execução do contrato de transporte aéreo de passageiros compreende as operações de embarque e desembarque, além das efetuadas a bordo da aeronave. Parágrafo 1º. Considera-se operação de embarque a que se realiza desde quando o passageiro, já despachado no aeroporto, transpõe o limite da área destinada ao público em geral e entra na respectiva aeronave, abrangendo o percurso feito a pé, por meios mecânicos ou com utilização de viaturas. Parágrafo 2º. A operação de desembarque inicia-se com a saída de bordo da aeronave e termina no ponto de intersecção da área interna do aeroporto e da área aberta ao público em geral. Seção 2 da nota de bagagem. Artigo 234. No contrato de transporte de bagagem, o transportador é obrigado a entregar ao passageiro a nota individual ou coletiva correspondente em 2 vias, com a indicação do lugar e data da emissão, pontos de partida e destino, número do bilhete de passagem, quantidade, peso e valor declarado dos volumes. Parágrafo 1º. A execução do contrato inicia-se com a entrega ao passageiro da respectiva nota e termina com o recebimento da bagagem. Parágrafo 2º. Poderá o transportador verificar o conteúdo dos volumes sempre que haja valor declarado pelo passageiro. Parágrafo 3º. Além da bagagem registrada, é facultado ao passageiro conduzir objetos de uso pessoal, como bagagem de mão. Parágrafo 4º. O recebimento da bagagem sem protesto faz presumir o seu bom estado. Parágrafo 5º. Procede-se ao protesto no caso de avaria ou atraso, na forma determinada na seção relativa ao contrato de carga. Capítulo 3 do Contrato de Transporte Aéreo de Carga. Artigo 235. No contrato de transporte aéreo de carga, será emitido o respectivo conhecimento, com as seguintes indicações. Inciso 1, o lugar e data de emissão. Inciso 2, os pontos de partida e destino. Inciso 3, o nome e endereço do expedidor. Inciso 4, o nome e endereço do transportador. Inciso 5, o nome e endereço do destinatário. Inciso 6, a natureza da carga. Inciso 7, o número acondicionamento
Marcas e numeração dos volumes. Inciso 8. O peso, quantidade e o volume ou dimensão. Inciso 9. O preço da mercadoria quando a carga for expedida contra pagamento no ato da entrega e, eventualmente, a importância das despesas. Inciso 10. O valor declarado, se houver. Inciso 11. O número das vias do conhecimento. Inciso 12. Os documentos entregues ao transportador para acompanhar o conhecimento. Inciso 13. O prazo de transporte, dentro do qual deverá o transportador entregar a carga no lugar do destino e o destinatário ou expedidor retirá-la,